vida, Pedrinho. Continua chovendo. É, Narizinho. Eu nunca vi um mês tão bolorento. Do que a gente pode brincar, hein? Sei lá. Com essa chuva não dá nem pra botar o nariz pra fora de casa. Pedrinho! Narizinho! Tenho novidade! Ora, graça! O que é, Emília? A dona Benta acaba de receber outra daquelas caixas enormes da cidade. Oba! Sabe o que isso quer dizer, Pedrinho? Que chegou mais um pacote de livros novos! Vamos lá, depressa! Onde bota essa caixa, sinhá? Deixa aí na biblioteca, Anastácia. Vou abrir logo e ver se tem alguma história boa para contar para as crianças. Nem precisa, sinhá. A cambadinha já vem aí ventando, olha só. Deixa de ser enxerida, Emília! A caixa tá fechada, eu vou abrir. Calma, meus filhos. Os livros não vão fugir, não. E adianta falar, sinhá? Eles parecem um rabicó quando tem abóbora no chiqueiro. Isso é porque para os meus netos, Anastácia, os livros são alimento. Credo. Eu vou tratar da janta, isso sim. Deixa eu ver. Sai da frente, Pedrinho. Um monte de livros legais, vovó! Qual deles a senhora vai ler pra gente, hein? Vejamos. Que tal esse aqui? É de um ótimo autor. Ele fala das ciências de um modo tão gostoso que tudo vira romance. Como é o nome do livro? Parece interessante, olha. A história das invenções do homem. Eu não sabia que invenção tinha história. Pois tudo nesta vida tem história, Emília. Eu vou ler este livro e contar a vocês a história das invenções. Combinado? E quando começa? Hoje mesmo, depois do jantar. Logo depois da gente ouvir o rádio como toda noite. Isso. E agora vamos brincar. Eu preciso dar uma boa lida no livro antes que a tia Anastácia nos chame para o jantar. Combinado, vovó! Vamos! Essas crianças estão sempre querendo novidade. E eu acho que eles vão adorar conhecer a história das invenções. Pode desligar o rádio, Pedrinho. A gente já ouviu música demais. Comece, vovó. Este livro não é para crianças. Mas se eu ler do meu modo, vocês vão entender tudo. Sempre que houver qualquer coisa difícil, podem me interromper com perguntas. Vamos começar do prefácio. O que é prefácio? Já vai interromper, Emília? A dona Benta disse que podia, tá? Deixa, Narizinho. Emília tem razão. São palavras que os autores põem no começo do livro para explicar aos leitores a sua intenção. Neste prefácio, o autor diz que antigamente tudo era muito simples. Tudo o quê? A explicação das coisas do mundo. Os homens achavam que a Terra ficava no centro do universo. Achavam que o céu era um teto de cristal azul, onde à noite os anjos abriam buraquinhos para espiar. Eram as estrelas. Que bobos que os homens eram! Mas com o tempo, eles foram descobrindo que a Terra girava em torno do Sol e que as estrelas não eram brinquedos dos anjos, eram sóis enormes também. Aí nasceu a astronomia para estudar os astros. Além disso, os homens começaram a estudar também as coisas pequenas, como as moléculas e átomos que formam tudo que existe. Então foram aparecendo todas as ciências, não foi, vovó? Isso mesmo, Narizinho. Neste livro, nós vamos aprender como é que o bicho-homem, que já foi peludo e andava de 4, desenvolveu o cérebro a ponto de medir a distância entre os astros e a calcular o tamanho dos átomos. E como ele conseguiu isso? Inventando coisas. O homem é um grande inventor. E a história dele na Terra é a história das suas invenções. Vamos imaginar que estamos no começo dos tempos, quando a Terra ainda não existia. Um belo dia, um grãozinho de pó, pesando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de toneladas, se soltou do sol e começou a sua vida pelo espaço. É nesse pequeno grão de poeira que nós vivemos, meus filhos. A Terra
Pois bem, no nosso grãozinho de poeira se formou a vida. Surgiram plantas e animais, e durante milhões de anos os animais foram se revezando no domínio da terra, até que surgiu o homem, que hoje é o vencedor. E como o homem tomou conta da terra? No começo, o planeta foi se povoando de plantas e seres que viviam nas águas. Desses animais, muitos foram os antepassados dos peixes de hoje. Outros saíram da água e foram os antepassados dos lagartos, das cobras. E acabaram aparecendo os sáurios. Eu sei, eram os dinossauros. Eles eram enormes, não eram, vovó? Monstruosos, minha filha. E nós sabemos que eles existiram porque encontramos seus esqueletos conservados sob a terra ou nos lugares cheios de gelo. Mas os grandes sáurios desapareceram da terra antes que o homem aparecesse. Ah, que pena. Bem que eu queria ter um dinossauro de estimação. É melhor se contentar com o rabicó, Emília. Ter um leitão é melhor do que nada. O homem deu sinal de si, afinal. Ele apareceu junto com os macacos, os chimpanzés, os gorilas. Dessa grande família macacal, um ramo se modificou até virar o que hoje chamamos homem. No começo, os homens andavam de 4 pés. O primeiro grande progresso da espécie foi esse: transformar 2 pés em 2 mãos. Mas tem muito bicho que também usa as patas como mãos, vovó. Sim, minha filha. A mão é a evolução de uma pata dianteira. Mas a grande coisa que aconteceu com a mão do homem foi que o polegar se colocou do outro lado dos dedos. É verdade! Com o polegar oposto aos dedos, a mão vira um instrumento de agarrar. E assim, a mão do homem conseguiu fazer 1000 coisas que para os animais são impossíveis. O grande progresso foi o dedo polegar. O mata-piolho. Acertou, Emília. O homem, então, teve de enfrentar a lei da sobrevivência dos mais aptos. Só os que sabiam se adaptar às mudanças da terra venciam a luta pela vida. E o homem saiu vencedor porque se tornou um inventor. Mas como? O homem quer fazer as coisas cada vez com menor esforço. E para isso, ele foi desenvolvendo as suas faculdades naturais. Que faculdades são essas, vovó? Andar, falar, ouvir, enxergar. Se eu multiplico a minha capacidade de andar usando um automóvel, aumento a eficiência dos meus pés. Todas as invenções do homem são o aumento do poder dos olhos, da boca, dos pés, das mãos, dos ouvidos e da pele. Da pele também? Pois de certo. O aumento da resistência da pele foi importante. Ele garantiu a sobrevivência da espécie. Com as invenções que criou para proteger a sua pele, o homem hoje consegue viver em qualquer lugar. Nas terras quentes do Equador ou no frio do Ártico. Eu sei como. É só levar ventilador e refresco para um lugar quente e uma roupa bem quentinha para um lugar frio. Muito bem, Emília. E agora eu vou contar a vocês quais as invenções que o homem criou para aumentar o poder da sua pele. Esperem aí! Que barulho é esse, hein? Ah, é pipoca! Tia Anastácia tá fazendo pipoca! Sua história vai esperar até depois da pipoca, vovó. Está certo, narizinho. Pipoca à noite nunca há de faltar nesse sítio. Olha a pipoca quentinha. Que pena! Acabou! Com o apetite de vocês, só sobra mesmo piruar na peneira de pipoca. Então continua a história, vovó. Vamos voltar ao tempo das cavernas. Quero todos vocês viajando comigo. Naquela época, quando fazia frio, a única coisa que os animais faziam era se esconder num lugar quente. Foi aí que o bicho-homem teve uma ideia: botar em cima do corpo uma segunda pele para não sentir frio. E se enrolou na pele de algum bicho peludo, um urso, por exemplo. Não foi inteligente? Inteligentíssimo, vovó. Mas era uma coisa tão fácil. Ah, para nós parece fácil.
Mas lembre-se que essa ideia só ocorreu a uma espécie animal das milhares que existiam no mundo. Só o bicho-homem. Imagina o espanto quando aquele sujeito apareceu na caverna vestindo uma pele de urso fedorenta. Os outros devem ter ficado com boca aberta. É, mas ele devia estar quentinho enquanto os outros tiritavam de frio. Aposto que aí apareceu o espírito da imitação e todos saíram atrás de peles. Pois então, da pele de urso que o bicho-homem usou pela primeira vez, saíram todos os maravilhosos tecidos que usamos hoje. O linho, a seda, o algodão, a lã... Meu vestido novo de gaze. Meu sobretudo de inverno. Tudo, até os vestidos das atrizes de cinema, veio daquela pele de urso mal cheirosa. O difícil é dar o primeiro passo. O resto vem naturalmente. Um dia ainda vão fazer para toda a gente roupas que se aquecem com um acumulador elétrico. Quando estiver frio, ligamos um fio na tomada e o acumulador recarrega para esquentar nosso agasalho. Ah, isso é impossível, senhora. Também era impossível aqui no sítio ouvirmos músicas lá dos Estados Unidos. E agora, toda noite ligamos o rádio e ouvimos o que vem do outro lado do mundo. E a senhora pensa que eu acredito? Não vou nessa, não. Pra mim, há qualquer coisa dentro dessa caixa que fala, canta e toca música. De tão longe que não pode vir. Ai, ai, ai. Bem, já vimos um dos inventos do homem para proteger a pele. Mas essa invenção não foi a única. Temos outra importantíssima: a casa. Só as roupas não bastavam para proteger o homem do mau tempo, muito menos para defender as crianças pequenas. E defender os filhotes é coisa importante para todos os animais. Por quê, dona Benta? Porque disso depende a perpetuação da espécie. Se os adultos não pensassem nas crianças e elas morressem, a espécie humana acabaria rapidamente. Mas o bicho-homem já tinha casa. Morava nas cavernas. Só que não devia ser fácil. Muitos animais também se abrigam nas cavernas. Sim, esses lugares deviam estar cheios de morcegos, aranhas, cobras, sem falar nas feras, como os tigres de dentes de sabre. E a sujeira, vovó. Imagine o mau cheiro com tanto osso e pele de bicho por ali. Assim foi que o homem se cansou do horror das cavernas naturais e tratou de construir abrigos melhores. Surgiu a casa. E vieram as casas escavadas em blocos de gelo, as construídas sobre árvores, com paredes de paus e tetos de ramos secos, e as casas feitas de barro, e as casas lacustres, construídas sobre estacas no meio dos lagos. Que coisa gostosa, vovó. Imagine a gente numa casa dessas, pescando da janela. Por que a senhora não arranja uma casa lacustre? Se eu fosse arranjar todas as maluquices que vocês imaginam, acabaria no hospício. Bem, mas as casas lacustres mostram como o homem sempre gostou de morar perto dos rios e lagos. Por quê? Vamos ver quem sabe. Por tudo, vovó. Assim as pessoas têm água para beber e tomar banho, tem peixe fácil, tem um meio de transporte cômodo, os barcos nos rios. Isso mesmo. A casa dos seres humanos foi sendo cada vez mais cômoda e evoluiu até chegar aos arranha-céus, os edifícios enormes que há nas grandes cidades como São Paulo e Nova York. Puxa, que diferença daquela caverna fedorenta. Ah, mas a invenção da casa ainda não resolveu todos os problemas do bicho-homem. Há países em que no inverno a neve cobre tudo com seu manto de gelo. E mesmo dentro da casa, o homem morria de frio. O remédio, então... Eu sei. Era acender uma fogueira. O fogo! Essa não foi também uma grande invenção, vovó? Das maiores, Pedrinho. Para mim, o fogo foi a descoberta que permitiu tudo ao homem. A civilização de hoje, com seus automóveis, navios, fábricas de tudo quanto existe, é uma filha do fogo. Os peludos das cavernas já sabiam fazer fogo, não é? No começo, eles faziam fogueiras bem primitivas. Só que elas enfumaçavam tudo. Então, inventaram o fogão para substituir as fogueiras. No fogão, a fumaça é levada para fora por um tubo vertical que chamamos de chaminé. Mas agora a gente não se esquenta mais no fogão. Não, porque depois surgiram outras invenções. Os radiadores, por exemplo. Aparelhos a água ou vapor que fazem o calor entrar nas casas sem nenhum fogão visível. E os aquecedores elétricos? Ah, esses são o ideal. Basta um aparelhinho em cada sala. Ligamos o fio à tomada elétrica e pronto. Puxa vida!
E tudo porque o bicho-homem sentiu frio e quis aumentar a proteção de sua pele. Bom, são horas de dormir. O resto fica para amanhã. E então, vovó, vai continuar contando a história das invenções do homem? Vou. Vamos, podem se sentando aí. Vamos. Eu já vou começar. Hoje nós vamos tratar da mão. Quem sabe o que é a mão? É isso aqui, ó. Ih, Emília, que mão suja. A mão é o instrumento natural mais importante do homem. Mas a mão sozinha não fez grande coisa, até o dia em que o primeiro peludo descobriu. Em vez de agarrar a caça com as mãos, teve a ideia de segurar num pau ou pedra e bater com isso na caça. E o seu poder aumentou. Outro gênio descobriu que jogando uma pedra conseguiria atingir o objeto lá longe. Não acho que jogar pedra seja uma grande invenção. Pois foi o começo, Emília. O peludo estava aumentando o alcance do seu poder. Depois vieram as invenções que aumentaram mais ainda esse alcance. O arco e a flecha, a carabina, o canhão e todas as armas modernas. Eu sabia. Lá vem as invenções que servem pra guerra e outras bobagens. Infelizmente, minha filha, a estupidez dos homens ainda pensa mais na invenção das armas do que na educação. Mas nem só as armas aumentam o poder das mãos. Imaginem que invenção maravilhosa aqueles peludos criaram quando tiveram a ideia de botar um cabo numa pedra. Um dia um deles teve a ideia e viu que a pedra com cabo possuía muito mais força que a pedra sem cabo. Estava inventado o martelo. Martelo? Que coisa mais sem graça. Não se esqueça que do martelo de pedra surgiu o machado, que é uma pedra lascada. E do machado saíram a faca, a serra, a tesoura, a espada, a enxada, todos os instrumentos que têm cabo e cortam. Por isso, quando vocês forem ao museu e derem com os machados de pedra dos antepassados, tirem respeitosamente o chapéu. E eu que faço, vovó? Eu não uso chapéu. Ah, Narizinho, você tira o sapato. Não achei a menor graça, Emília. E vocês nem imaginam qual foi a maior, a mais tremenda invenção que o homem já criou para multiplicar o poder da mão. Diga logo qual foi, vovó. A alavanca. Ah, essa não. Pensei que fosse alguma coisa importante. Até eu concordo com a Emília, vovó. A alavanca não é só um pedaço de pau? Parece que é. A alavanca é uma barra rígida que não dobra. Numa das extremidades dela, o homem aplica a força do braço. O outro lado, ele põe debaixo do peso que quer levantar. Sob a barra, há um ponto de apoio. Tudo isso multiplica a força do braço. Será mesmo? Por que não experimentam? Tente levantar aquele armário, Pedrinho. O armário da sala? Não dá, vovó, é muito pesado. Então experimenta usar a tal alavanca, ora bolas. Pois eu vou tentar. Eu vou pegar aquele sarrafo de peroba que tem lá na varanda. E eu vou buscar uma pedra para ser o ponto de apoio. Pronto, vovó. Isso. Agora, Narizinho, põe a pedra no chão para ele apoiar o sarrafo. Tá aqui. E você, Pedrinho, coloque a extremidade da alavanca sob o armário. Pronto. Era aí. Agora você pode fazer força. Não acredito! O Pedrinho levantou mesmo o armário! Incrível, vovó! É mesmo. Outro dia foram precisos 2 camaradas para mover este armário. E hoje eu, com uma forcinha à toa, ergui quase meio palmo. E por um triz que não se despenca a pilha dos pratos. Abaixe isso, Pedrinho. Pode deixar. Pois aí está a grande invenção. Com a alavanca, o homem aprendeu a multiplicar tremendamente a força do braço. E assim, ele conseguiu levantar as pirâmides do Egito, o canal do Panamá e construir tudo quanto há de grande no mundo. Não existe máquina nenhuma que não seja baseada no princípio da alavanca. E viva a Dona Alavanca! Viva!
Puxa, cada invenção interessante que veio das mãos do homem. Vocês ainda não viram nada. Muitas outras maravilhas saíram delas. Realmente, vovó, quando a gente quer apanhar uma laranja na árvore, pega uma vara e aumenta o alcance da mão. Pra tomar banho, coçar as costas, fazer um desenho. Pra tirar ouro do nariz. Pra tudo a gente usa a mão. Agora pensem nisso. Quando vocês querem beber água de uma fonte, o que fazem? Apanhamos água na cova da mão. E se querem juntar areia ou tirar um pouco de arroz de um saco? A mesma coisa. Juntamos as mãos em cuia e pronto, podemos tirar uma mãozada. Perfeitamente. E daí veio outra invenção, a vasilha. O homem começou tirando as coisas com a mão, mas ele não podia ficar a vida toda com coisas guardadas nela. E veio a ideia de fazer os objetos de guardar coisas. Pratos, bacias, peneiras, panelas, caixas, baús, gavetas. Imagina uma casa sem vasilhas. Não poderíamos fazer quase nada. Tá aí uma coisa que eu nunca imaginei. E qual foi a primeira vasilha que os homens usaram? Você nem é capaz de imaginar. Foi o crânio dos mortos. Que horror, vovó. Como foi isso? Muito simplesmente. Durante milhares de anos, as pessoas que morriam eram deixadas sobre a terra, como acontece com os animais. E muitos esqueletos foram se juntando. Ora, cada crânio dos esqueletos era uma ótima vasilha natural e muito durável. E depois dos crânios? Parece que depois os homens começaram a usar cestos. Vasilhas feitas com vime e outras varas flexíveis. O progresso foi grande. Com cestos, o homem podia fazer vasilhas de todos os tamanhos e do formato que quisesse. Até que veio a ideia de revestir os cestos com barro para sumir com os vãos. Mas o barro derrete com a água. Se eles pusessem líquido no tal cesto, adeus. O acaso veio resolver esse problema. O que deve ter acontecido é que um dia pegou fogo numa cabana em que havia cestos revestidos de barro. Quando o fogo se apagou e o dono foi olhar, descobriu que as chamas tinham destruído o cesto, mas o barro havia se tornado duro como pedra e não deixava passar a água. Então é assim que se faz uma vasilha de barro? Precisa cozinhar. Com o cozimento do barro nasceu a cerâmica. Os chineses tornaram a cerâmica uma arte perfeita e descobriram a porcelana, que é feita de um barro muito fino chamado caolim. Mais tarde, dizem que os fenícios descobriram o vidro. Ah, agora está melhorando. Essa descoberta deve ter acontecido por acaso. Dizem que o inventor foi um mercador da Fenícia que atravessava o deserto. Lá devia fazer um calor danado. Uma noite, o tal fenício deve ter acampado e feito fogo para preparar seu jantar. Ele fez fogo na areia, em cima de uns blocos de pedra, mas que, na verdade, eram blocos de potassa de soda. Na manhã seguinte, quando o mercador levantou o acampamento, descobriu entre as cinzas da fogueira uma substância dura e brilhante. Era o vidro. Então, o vidro vem da areia? O vidro resulta do derretimento da areia misturada com potassa de soda e um pouco de cal. Quando ele está quente, pode ser moldado na forma que a gente quiser. E foi um sucesso tremendo. Sabe, eu nunca imaginei que de uma mão assim como a minha pudessem sair tantas invenções. Nem eu. E nós ainda nem falamos nas invenções que o homem criou para produzir comida. A agricultura, quando foi desenvolvida, resolveu o grande problema dos alimentos. Eu sei o que é agricultura. É plantar as sementes para colher as plantas comestíveis. Exatamente, Pedrinho. No começo, aqueles peludos das cavernas só caçavam, pescavam e colhiam as plantas para comer. Um dia, um deles, talvez uma mulher, teve a ideia de plantar alguns grãos das plantas que cresciam na natureza. E a agricultura nasceu. Uma ideia tão boa tinha que ser de uma mulher. Muitos séculos se passaram desde aqueles tempos. E os homens aprenderam a moer os grãos, com os moinhos movidos a água e vento. Depois, foram criando outras fontes de energia para mover suas máquinas. O carvão, o petróleo.
Toda vez que aparecia um problema, toca o homem a escarafunchar o cérebro. Essa é que é a mina, vovó. Sempre que o homem fica atrapalhado, cava o cérebro e tira uma ideia. É, pena que algumas dessas ideias sejam armas de guerra. Ah, pois é isso, meus filhos. A mão do homem se adiantou demais neste século, mas deixou o cérebro na bagagem, lá longe. Em vez de tacapes, machados e flechas, hoje os seres humanos guerreiam com metralhadoras, bombas, gases venenosos. Mas isso é um horror, vovó. É o que é. Mas um dia o homem vai abrir os olhos para as calamidades que anda causando na Terra. E apesar de tudo isso, quanta comodidade as invenções nos trouxeram. Temos todas as máquinas, os objetos domésticos. Temos os livros. Sim, os livros de histórias e de ciências, a arte, a máquina fotográfica, os jornais. E temos até a Emília. Eu não achei graça nenhuma. E eu lá sua invenção, hein? Que é isso hoje? Tarde da noite, tudo ainda acordado. A conversar bobagem. Ah, você tem razão, Nastácia. Amanhã é um novo dia para vocês aprenderem mais sobre os homens e as suas invenções. Agora, pra cama, todos! Vamos!